Goiás acerta a contratação do atacante Fernandinho, de 25 anos de idade, ex-Brusque, para a temporada de 2023. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa história. Será que o Verdão vai ter que fazer uma compensação financeira para tirar ele da equipe de Santa Catarina? Além disso, seus outros clubes que ele atuou, inclusive jogando a Série A do Campeonato Brasileiro com a camisa da Chapecoense, foi companheiro do Pedro Raul de ataque lá no futebol mexicano. Quero trazer os detalhes, quais são as suas principais características. Ele costuma atuar pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Além disso, essa chegada de um jogador da posição pode indicar, por exemplo, a saída do Dadá Belmonte para o ano que vem. Quero trazer os jogadores também que têm contrato com o maior do Centro-Oeste, visando a disputa do Campeonato Goiano, inicialmente, logo no começo da temporada. Esses serão os principais assuntos que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Na tela final eu vou deixar o vídeo onde eu falei sobre o novo técnico do Goiás, o Antônio Carlos Zago. Pode sim estar negociando com a diretoria esmeraldina nos próximos dias. O Jair Ventura, será que pode ter uma nova negociação com ele? Vou deixar esse vídeo onde eu falei sobre esses assuntos na tela final. Quero passar também o recado do nosso apoiador aqui do canal, a 1xBet, casa de apostas esportivas que permite você fazer os seus palpites para os jogos ainda desse mata-mata da Copa do Mundo, como por exemplo aí Brasil e Croácia. Você já pode apostar em uma vitória brasileira com ótimas cotações lá com o pessoal da 1xBet. Uma vitória do Brasil pagando R$ 1,40 a cada real apostado, um empate 5,10. Além disso, teremos aí Argentina e Holanda, um empate nesse jogo pagando 3,28, uma vitória da Argentina 2,48 e uma vitória da Holanda 3,74. Além desse confronto, o jogão, muito bom mesmo, Inglaterra e França, um empate nesse duelo pagando 3,3, uma vitória da França 2,46 e uma vitória da seleção inglesa 3,24. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição da 1xBet, já vai lá, faz o seu cadastro, inclusive usando o nosso cupom Goiás News, você tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Vou deixar o link também para você baixar o aplicativo e já fazer aí os seus palpites para os jogos dessas quartas de finais da Copa do Mundo. Então bora começar o nosso vídeo ainda dessa terça-feira com uma informação dada lá pelo pessoal do Imprensa Verde, e também a gente já estava mais ou menos com essas negociações a caminho, já havia confirmado essa informação, já havia conversado com o pessoal que trabalha dentro do Goiás. Além disso, o André Rodrigues já havia garantido o interesse da diretoria não só agora no final do ano, quanto também na metade da temporada. De fato, o atacante Fernandinho está contratado pelo Goiás para a temporada de 2023. Atleta de 25 anos de idade que costuma fazer uma função como um ponta esquerda, um meia esquerda, um segundo atacante, muito versátil lá na frente, chega aí para a composição do elenco do Goiás no ano que vem. Ele que tem 1,74 m, destro, 70 kg nessa temporada de 2022, fez 43 jogos com a camisa do Brusque, marcou 6 gols e deu outras 3 assistências. Daqui a pouco eu trago um pouco mais de detalhes a respeito dos seus números, enfim, características de jogo. Quero falar um pouco mais sobre essa contratação. A tendência é que ele feche um contrato de no mínimo 2 anos com o Goiás, já que era um nome que estava, de fato, interessado, a diretoria na sua contratação após o Campeonato Catarinense pela equipe do Brusque e outros clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, É que a gente tem informação concreta de proposta, interesse por parte das suas diretorias. No caso, o Criciúma procurou tanto ele quanto o Alexandro, outro destaque do Brusque, nesse ano de 2022, para firmarem um contrato, mas a questão financeira, segundo o portal de Santa Catarina, o seu salário no Brusque girava mais ou menos na casa de R$60 mil mensais. É sim um salário relativamente alto, mas para os padrões do Goiás, por ser uma aposta, não acho que seja um grande empecilho para o ano que vem. Um jogador que tem um grande potencial, apenas 25 anos, já jogou bem também, por exemplo, no futebol aqui do Brasil, principalmente no interior de Santa Catarina, Joinville, Chapecoense, passou também no Bahia e no Internacional. O seu contrato com o Brusque se encerrou agora no final do mês de novembro. Dessa forma, ele fica livre para fechar um acordo gratuitamente com o Goiás. Então, o Verdão não vai precisar tirar nenhum tipo de grana, fazer uma compensação financeira ao Brusque ou a Chapecoense ou algum clube do futebol mexicano, como foi no caso do Juárez, onde ele jogou nesse começo do ano. Nada disso, é uma negociação, na minha visão, interessante por parte da diretoria do Goiás. Ainda continuando sobre o Fernandinho, bora falar sobre as suas principais características de jogo, Ele, como eu posso dizer para vocês, ele não dá para dizer que é só um ponta esquerda, mas também não é só um segundo atacante. Ele fez muito essas duas funções lá no Brusque, até mesmo porque esse Alexandro, que eu falei para vocês que o Criciúma também tem interesse nele, foi um dos artilheiros daqui do país no comecinho lá do Campeonato Catarinense, enfim, foi um dos principais goleadores, até mesmo no começo da Série B, perdeu um pouco de espaço, mas no caso o Fernandinho também fazia essa função como um ponta esquerda, caindo, principalmente para trazer aquela bola pelo lado direito. Já jogou como meia direita, já jogou também como um segundo atacante.
atacante, menos centroavante, né, até mesmo porque não é um jogador tão alto assim, até tem uma altura relativamente ok, 1,75 m, né, não chega a ser tão baixinho quanto, por exemplo, o Dada Belmonte. Ele tem boas jogadas pelos lados do campo, consegue ter uma boa finalização e uma boa condução de bola, além de dribles curtos, né, aquele drible para sair logo da marcação e buscar, por exemplo, algumas jogadas individual. Gostei da sua condução de bola, a sua definição também das jogadas, tanto é que para o começo da temporada ele marcou muitos gols, né, principalmente se a gente pegar os seus números no comecinho do ano, no Campeonato Estadual, foram 15 partidas com 5 gols marcados e 1 assistência. Acabou que na Série B, assim como o elenco do Brusque em geral, né, foi rebaixado, teve uma queda de desempenho, 28 partidas na segunda divisão, com 1 gol marcado e outras 2 assistências. Então eu posso destacar principalmente isso para vocês. Bons dribles, maior movimentação ali pelos lados do campo, costuma aparecer de surpresa para pegar uma bola, por exemplo, no cruzamento dentro de uma grande área, ou até mesmo naquelas jogadas individuais, saindo pelo lado esquerdo para trazer para a perna direita, né, e buscar uma finalização, ou até mesmo um passe em profundidade. Acho uma contratação ok, tá? Não chega a ser uau, que grande contratação, mas vai ser mais para a composição de elenco, uma aposta da diretoria do Goiás, que pelo menos já provou o seu valor em um campeonato de nível mais forte, né, como é no caso do Catarinense, e na última Série B com a camisa do Brusque. Para finalizar sobre essas questões dos números, né, do Fernandinho, se a gente pegar apenas aí os seus jogos na Série B, dos 38 possíveis pelo Brusque, ele participou de 28 deles, sendo apenas aí 61% do tempo como titular, né? Então a gente dá para perceber que na reta final ele foi mais titular do que reserva, mesmo com o Brusque basicamente rebaixado, né, para a terceira divisão. O Fernandinho ainda assim conseguiu manter o seu desempenho e sendo titular nas últimas partidas, inclusive no último compromisso, né, do Brusque, que foi contra a equipe do Grêmio, ele participou daquele duelo. Anteriormente, antes de chegar ali na equipe do Brusque, ele já havia participado, por exemplo, juntamente com o Pedro Raul. Muito interessante essa história, né? Ainda no mês de outubro do ano passado, ele jogou com o Pedro Raul em 3 partidas no total, e a única assistência do Fernandinho nesse tempo que ele passou lá no México foi justamente para um dos únicos gols do Pedro Raul com a camisa do Juárez, em uma partida no final do mês de outubro, passe do Fernandinho para o gol do Pedro Raul. Ainda segundo aqui o SofaScore, né, que eles avaliam principalmente as posições, ele coloca principalmente isso, que o Fernandinho costuma fazer essa posição como um ponta esquerda e também como um segundo atacante, e joga muito mais principalmente pelos lados do campo. Das 28 partidas que ele participou, ele começou em 23 delas, né, como titular. Ele costuma atuar 71 minutos por jogo. Interessante, né, essas métricas também lá do pessoal do SofaScore, e dando uma nota ok para ele, né, no decorrer dessa Série B. A gente pegar todos os seus dados, né, na segunda divisão de 2022, uma nota 6,74 para o Fernandinho, inclusive na sua última partida contra o Grêmio foi muito bem, com a nota 7,1. Até verificar aqui se ele tem a nota, tem também na Série A do Brasileirão do ano passado, né, algumas partidas pela Chapecoense, em 2021 ficou com a nota 6,65, fazendo principalmente essa função pelos lados do campo. 15 partidas pela Chapecoense na Série A do Campeonato Brasileiro, sendo 11 delas começando como titular, também teve essa média de 70 minutos, né, por jogo, se a gente imaginar também os seus duelos. Ele teve bons jogos na primeira divisão contra o Grêmio, né? Uma partida no dia 1º de agosto, dentro de casa, uma derrota da Chapecoense por 1-0. Ele teve uma nota 7,1, então tendo um bom desempenho também na Série A do Campeonato Brasileiro. Pegando o geral da sua carreira, ele que nasceu na cidade de São Luís, né, capital do Maranhão, começou lá mesmo no Sampaio Corrêa, ainda na temporada de 2016, passou também no Noroeste, Ponte Preta, Internacional, Sub-23, onde foi campeão brasileiro do Brasileirão de Aspirantes, né, pelo Inter, também passou no Bahia, na temporada de 2018 e no Sub-23 de 2019, e desde 2020 vem jogando lá em Santa Catarina, inicialmente no Joinville, onde fez uma boa segunda divisão, uma boa disputa do Campeonato Catarinense, com 9 partidas, 2 gols marcados e 1 assistência, antes de chegar aí, no caso, na Chapecoense para a temporada de 2020, naquela reta final do ano. Teve uma grave questão do joelho, né, que o impossibilitou dele participar daquela campanha do time que veio a ser campeão, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, e em 2021, no ano passado, 33 jogos, 2 gols marcados e 3 assistências, sendo 15 partidas na Série A do Campeonato Brasileiro. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Fernandinho, se você gostou desse nome pelo lado da diretoria do Goiás, ou se você iria, né, buscar, por exemplo, um jogador mais conhecido dentro do futebol brasileiro. E já respondendo essa questão, se a chegada do Fernandinho pode, por exemplo, digamos, indicar uma saída do Dada Belmonte, e não tem nada a ver, tá bom? Até uma informação lá do André Rodrigues, ele garantiu que mesmo se o Dada Belmonte continuar, a diretoria do Goiás deve buscar no mínimo entre 2 a 3 jogadores pelas beiradas do campo para o ano que vem. Então eu acredito no seguinte, no mínimo, a gente já tem aqui, por exemplo, dos pontos disponíveis para o ano que vem,
com o contrato. O Vinícius, o Mateuzinho, também o Apodi e o Luiz Felipe, ex-Atlético Mineiro, também costuma fazer essa função pelos lados, além agora do Fernandinho. A tendência é que o Apodi não continue, eu acho muito difícil ele participar de toda a temporada. Então eu acho que mesmo o Goiás permanecendo com o Dada Belmonte, no mínimo ele vai buscar um jogador pelas beiradas do campo, mais consolidado no futebol brasileiro, um cara com maior experiência, né, como por exemplo já cogitado aqui o Marcos Guilherme ou algo dentro desse sentido. Não acho que a diretoria vai parar, por exemplo, na renovação eventualmente do Dada Belmonte e também na contratação do Fernandinho. Acredito que além desses dois, caso venha a confirmar tudo certinho, o Goiás deve sim buscar pelo menos mais um jogador de nome para a composição para chegar a esse titular, né, melhor dizendo, no começo da temporada. E para o Campeonato Brasileiro vai depender muito, né, se o Mateuzinho vai vingar, se o Luiz Felipe, ver o desempenho também do Vinícius, do próprio Dada Belmonte. Quero que você avalie também esse planejamento da diretoria alviverde para o ano que vem. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Como eu falei para vocês, eu vou deixar esse vídeo onde eu falei sobre a situação no caso do técnico do Goiás, né, o Antônio Carlos Zago, especulado aqui no Verdão, possivelmente vai receber uma proposta oficial nos próximos dias. Já vai lá, verifica esse assunto, e também o nosso apoiador aqui do canal, a 1xBet, para você fazer as suas apostas, né, nos jogos também dessas quartas de finais da Copa do Mundo. O meu Instagram pessoal, @GuiMachado_Jack, vou deixar aqui embaixo na descrição também, juntamente com o nosso canal de cortes do Goiás News, ajudar a gente a chegar nessa marca de 700 inscritos por lá, que já está bem próximo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!